Você já deve ter passado por isso. Abre o Cloud Code, o cursor, o que for. Descreve o problema, o modelo gera o código, parece que está indo tudo bem. Aí na próxima sessão você precisa repetir tudo. O contexto foi embora, o modelo não sabe quem você é, não sabe o que foi decidido antes, não sabe porque aquela arquitetura ela foi escolhida. E aí você percebe que você não está trabalhando com um time, mas está trabalhando com um assistente que tem amnésia. O IOX resolve exatamente isso. Em vez de um assistente, você tem uma equipe. São 11 agentes a seu dispor. O analista, o PM, o arquiteto, o dev, a QA. Cada um tem um papel muito bem definido. Um handoff estruturado, contexto que persiste entre as suas sessões. Eu vou te mostrar hoje como instalar tudo isso e colocar o seu primeiro agente para funcionar do zero, tudo isso em menos de 10 minutos. Meu nome é Anderson, eu sou dev Full Stack. Trabalho em indústria de processamento de couros aqui no Mato Grosso do Sul. Eu e a minha equipe, nós desenvolvemos sistemas de IA aplicadas diretamente ao chão de fábrica, com integração e ERP legado. Quando eu falo em agentes de IA, não é teoria, é o que nós aqui produzimos e rodamos em produção, com prazo, com pressão e com restrições reais. E foi exatamente neste contexto que eu comecei a usar o IOX. Esse canal ele vai documentar as práticas dessa jornada, o que funciona, o que não funciona e como aplicar isso em projetos reais. Então, vamos lá direto ao ponto. Vocês vão perceber que ao longo das minhas explicações, em alguns momentos eu vou estar olhando para a minha esquerda e em alguns momentos eu vou estar olhando para a minha direita. Digo isso porque eu tenho 2 monitores, tá? Então meu setup hoje tem 2 monitores, então a transição de um monitor para o outro é isso que vocês vão ver. Eu vou trabalhar nesse monitor à esquerda, tá? Então por isso muitas vezes vocês vão me ver falando e olhando para ele. Bem, vamos lá. Vocês já estão vendo a minha tela. Tá? Aqui nós temos o link do GitHub. Tá? E eu vou fazer uma coisa mais fácil para poder até ajudar vocês. Eu já deixei separado aqui os principais links, tá? Então vou dar um zoom. Esses são os links que nós vamos utilizar ao longo desse projeto. Primeiro para fazer a instalação, né, é o que você precisa, e depois para continuar, né, com a execução da criação da sua ferramenta aí na sua máquina. Tá? Então lembrando que os links seguem aqui. Tá? Então o primeiro link é o do GitHub, né, seguindo do link do Node.js, que é um dos pré-requisitos para a gente poder fazer a instalação do framework, tá, do IOX. Tá? Tem o GitHub, muito importante também, ele vai compor uma parte do projeto, né, no momento em que a gente precisar salvar os códigos que você está digitando na sua máquina, né, para perpetuarem eles na internet, para você ter o seu repositório e uma cópia de todos eles, e uma opção, né, de framework também, né, a ideia que eu uso aqui, que é o Visual Studio. Tá? Então, para o vídeo nesse momento aí, copia os links. Eu vou deixar também fixado no primeiro comentário os links que aqui a gente vai usar. Continuando, né, então, eis aqui o IOX. Tá? Então, o primeiro requisito que nós precisamos fazer, ou na verdade, a primeira coisa que nós precisamos abrir é o terminal. Então, tá, só lembrando, tá, eu estou trabalhando com o ambiente Windows. Tá? Eu vou dar um zoom aqui para que fique mais fácil, né, que vocês consigam visualizar aí bem o que eu vou digitar. Então, nesse primeiro momento, o que nós precisamos fazer é navegar até a pasta onde eu vou fazer a instalação do nosso IOX. Tá? Então, eu vou dar um CD e eu vou entrar nos documentos da minha máquina. Tá? Enter. Tá? Dentro da pasta Meus Documentos, eu tenho uma pasta que tem o nome de projetos. Então, um dos recursos aqui do prompt de comando, né, do CMD. Então, eu comecei a digitar o nome da pasta que eu quero. Se eu pressionar Tab, ele vai autocompletar isso para mim. Então, ele já colocou um nome sugerido como Projetos Python. Tá? É exatamente essa pasta que eu quero entrar e dou um Enter.
Aí você pode perguntar, poxa, será que tem somente esse caminho? Eu vou ter que decorar todas as pastas? Não, a gente também pode fazer, navegar e chegar até essa pasta usando o Windows Explorer. Tá? Então, olha, vamos até a pasta que eu acabei de abrir pelo terminal. Então, nós abrimos aqui os C2 pontos, tá? Venho aqui na pasta do meu usuário, tá? Vou lá na pasta de documentos, tá? Abro a pasta do projetos, e nesse momento, olha, eu estou no mesmo caminho que o nosso prompt de comando mostrou aqui. E como que eu faria a partir deste momento para abrir o prompt? Basta clicar o botão direito, tá? E selecionar a opção terminal. Tá? Então, olha, a partir deste momento, nós temos exatamente o mesmo caminho que eu percorri no primeiro exemplo, né, indo via comandos, e no segundo exemplo eu abri pelo Windows Explorer, desculpa, e cliquei o botão direito e abri. Então assim, ó, vamos só fechar esse terminal porque os dois dizem a mesma coisa. E nesse momento a gente começa com a instalação. Um dos pré-requisitos é a gente validar primeiro se nós temos a instalação do Node.js. Então aqui nós temos os pré-requisitos do sistema, né? Então ele pede que nós tenhamos uma versão do Node.js pelo menos a 18, tá? Mas o recomendado é a versão 20, tá? E o NPM a partir da versão 9 ou superior, ok? Então vamos voltar aqui para o nosso prompt de comando e eu vou digitar aqui 2 comandos somente para mostrar para vocês, tá? Porque assim, eu já tenho instalado, tá? Naquela relação de links, eu mostrei ali os links. Se alguém tiver alguma dificuldade, posta aqui nos comentários que eu venho com um novo vídeo mostrando a instalação exatamente do zero, sem nenhum recurso anteriormente instalado. Tá? Então, olha, depois de digitar node-version, né, ali ele mostra a versão que eu tenho. Então, assim, ó, a versão superior ao que foi pedido, né? Vamos validar também o NPM. Tá? Ele também, tá? Ok? E vamos validar a questão do Git instalado. Para a instalação do framework iOS, ele não é imprescindível, tá? Mas a partir do momento em que a gente começar a criar as ferramentas, nós vamos precisar, tá? Que o Git esteja instalado na sua máquina. Só lembrando, tá? Que essa instalação aqui é uma instalação feita em Windows, tá? Para quem usa um ambiente Windows. Tá? O próximo passo que nós vamos fazer agora é, uma vez validados que nós temos todos os requisitos, nós temos 2 opções para fazer a instalação. Tá? Uma delas é a instalação via, quando nós não temos, né, nenhum projeto, nós vamos iniciar um projeto do zero, ou uma segunda opção é navegando até a pasta de um projeto já existente, tá? E dando o comando. O que muda de uma para outra é a primeira versão, né, eu uso um npm npx, desculpa, IOX Core init, e eu dou o nome do projeto. Eu vou executar com vocês essa primeira opção. Então vamos voltar lá para o terminal. Tá, vamos digitar o comando. Após esse nome do init, nós vamos dar o nome da pasta com a qual o IOX vai ser instalado. Tá? Então, a nossa aplicação vai ter este nome. E aqui é só apertar um Enter. Tá? Aqui a instalação vai iniciar. Tá? A primeira opção é para a gente selecionar a linguagem. Tá? Então aqui nós vamos colocar em português. Tá? A segunda parte ele pergunta para nós como que nós gostaríamos de proceder com a próxima etapa. Em modo assistido ou avançado. Vamos em modo assistido, recomendado. Tá? Essa próxima etapa ela diz respeito a como vai ser o nosso projeto. Como eu comentei com vocês, nós vamos começar um projeto exatamente do zero. Então nós vamos selecionar a opção Greenfield, mas vamos supor que de repente nós fôssemos instalar o IOX em um projeto que eu já havia anteriormente trabalhado, já tinha começado a programação nele. Então nós colocaríamos aqui a opção Brownfield. Tá? Então, Greenfield Next. Tá? Essa próxima etapa é a seleção das IDEs. Tá? Em particular, neste caso, nós vamos trabalhar com o Cloud Code. Tá? Então eu vou deixar ela marcada. Tá? Caso você
usasse qualquer uma das outras opções, bastaria posicionar usando a seta para cima e para baixo, posicionar a seta em cima da opção que você quer, apertar a barra de espaço, que ele seleciona a opção. Tá? Neste caso, vamos deixar as duas opções recomendadas, apertar Enter. Tá? A próxima etapa é a tag que a gente vai usar. Tá? Se eu ainda não tivesse decidido o que nós vamos fazer, nós podíamos deixar a opção de none para ser decidida mais à frente no projeto. Mas como eu já sei que é essa opção que nós vamos usar, já vou deixar ela marcada, tá? Next também. E aqui ele começa a fazer a instalação. Tá? É um processo rápido, não é demorado. Tá? A próxima etapa só reprisando uma coisa, o iOX ele é free, porém ele tem uma versão Pro, tá? E nesse caso em particular, né, nós não temos a assinatura da versão Pro, nós vamos usar a versão free que vai atender em 100% as nossas necessidades. Então aqui é só apertar Enter e pronto, tudo instalado. Então você poderia me perguntar, tá, então a partir desse momento aqui eu já posso rodar algum comando? Agora vem um grande detalhe, ainda não. Isso porque, veja só aonde nós estamos aqui no terminal. Nós não estamos ainda na pasta que nós acabamos de pedir, né, para o comando criar e iniciar. Então eu vou ter que dar aqui um CD, tá, e entrar na pasta. Aí sim, agora a partir da pasta eu posso dar o comando. Mas antes de mostrar para vocês, deixa eu mostrar via o Windows Explorer o que foi criado. Então, só voltando para cá, nós estamos na pastinha, né, Tá, então, olha, abri a pasta do projeto que eu acabei de criar junto com vocês, e o iOX já fez as instalações iniciais que nós precisamos aqui para começar a trabalhar. Então, o nosso próximo passo agora é usar a nossa IDE, tá, para darmos início à programação. Então, aqui eu vou digitar Cloud. Tá? Eu estou levando aqui em consideração que você já tenha o Cloud instalado na sua máquina. Se porventura não tiver, ou se tiver qualquer dificuldade na instalação do Cloud, né, comenta aqui, né, nos comentários abaixo, deixa ali a sua dúvida, que eu trago um vídeo também, tá, explicando como fazer a instalação. Mas é super simples, e no comentário inicial eu deixo o link também do Cloud para fazer a instalação. Então vamos lá, com o Cloud aberto, nós aqui precisamos digitar um primeiro comando. Tá? Vamos dar um init. Ele não é obrigatório nesse momento, tá? Então até a título da gente não tomar um tempo, se a gente fosse avançar com as nossas configurações do sistema, valeria muito essa parte. Mas como eu quero demonstrar alguns detalhes aqui para vocês da instalação, e para que esse vídeo não fique muito longo, eu vou seguir aqui com vocês só demonstrando alguns dos agentes, né, que nós temos aqui dentro do iOX. Então, assim, para a gente acessar qualquer um dos agentes, bastaria a gente digitar aqui / começar a digitar iOX. Vocês viram que, no meu caso aqui, eu tenho a versão iOX e iOX. Isso é porque eu tenho versões anteriores instaladas na minha máquina. Mas na máquina de vocês, ao digitar, vocês vão ver apenas o iOX. Tá? E aqui, ó, nós vamos pegar um agente específico. Tá? Nós vamos usar o iOX Master. Tá? Vamos dar um Enter, para só aguardar uns minutinhos, né? Ele vai carregar as skills, né, desse agente. Então, assim, olha, a primeira coisa que nós temos assim que nós chamamos o agente é uma saudação, né? Então, olha, o agente, o iOX Master, ele é chamado de Orion, tá? E ele faz uma saudação, ele está aqui para orquestrar, e eu digo assim, ó, um dos comandos coringas, esse você vai poder usar em qualquer uma dos agentes. Então, é o asterisco help. Por quê? Vamos supor que eu não sei quais comandos que aquele agente executa, porque por padrão ele já tem algumas skills configuradas. Então basta eu digitar aqui, ó, help, e pressionar Enter. E aí ele vai mostrar para a gente aqui
todos os comandos disponíveis para este agente em específico. Então, assim, ó, cada agente tem o seu papel, cada agente tem os seus comandos específicos. Tá? Ele já carregou a lista de comandos, né? Vou subir aqui só para mostrar para vocês. Não, então, os comandos disponíveis específicos do Orion. Então, assim, olha, aqui da nossa esquerda nós temos a lista de comando, à direita nós temos a descrição de cada um dos comandos, tá? Eu vou passar devagarzinho, caso vocês queiram depois parar, né, e dar uma olhada em cada um dos comandos. Aqui algumas tasks, né, que a gente pode executar com ele, a descrição e o que cada uma delas faz. Tá? E aqui algumas outras documentações. Então, assim, o agente em específico que eu entrei, ele é o master, né? Então, assim, ó, a gente chama que ele é o orquestrador do sistema. Então, assim, a partir deste ponto, nós temos total condições de começar a criar a nossa solução. Tá? E em vídeos posteriores eu vou vir mostrando para vocês, né, o passo a passo da criação de um sistema. Né? No vídeo de hoje, o nosso intuito foi justamente fazer isso, né? A questão da instalação do nosso agente. Mas antes da gente terminar, só mostrar um outro detalhe que nós também podemos trabalhar por dentro do Cloud Code, né, que foi uma das opções que eu deixei ali no link para vocês. E como que eu faço para acessar o Cloud Code pelo prompt de comando, né, abrindo já a nossa solução? Então, olha, basta eu digitar code, espaço, ponto, e pressionar um Enter. Ele vai carregar, tá, a página da nossa solução e ele vai dar uma mensagem, né, perguntando se eu confio. Eu confio, tá, nessa pasta. E, perdão, a nossa solução acessada Visual Studio. Tá? E aí nós precisamos aqui, então, olha, abrir o terminal, tá, que seria semelhante ao terminal né, que nós estávamos abrindo ali o prompt de comando. E aqui a gente poderia digitar Cloud. Tá? Então, olha, a mesma opção que eu tenho usando o terminal, eu teria por aqui com uma vantagem, né? Todos os arquivos que forem criados, eu estaria aqui, nesse momento, podendo visualizar. Então, só recapitulando o que nós fizemos aqui. Nós fizemos a instalação do IOX, né, usando o assistente interativo exatamente do zero. Pude mostrar para vocês como se faz a chamada para um agente. Né, nós podemos visualizar a forma de chegar na pasta, tá, via terminal ou explorando pelo Windows Explorer e ainda mostrando para vocês no VS Code como ficaria aquele código aberto, né, para que a gente pudesse então fazer a orquestração a partir dali. Tá? E já frisando, tá, no próximo episódio, né, eu volto. Então, no próximo episódio, eu vou abrir uma arquitetura de verdade e eu vou mostrar para vocês os agentes funcionando e se comunicando entre si. Como funciona o fluxo de planejamento, né, entre o analista e o PM, né, como o Scrum Master transforma as histórias que o Dev realmente consegue enxergar sem perder o contexto. E se você quer ver esse fluxo aplicado a um sistema industrial de verdade, com restrições de compliance, né, integrações com ERP, com rastreabilidade de ponta a ponta, eu peço que você, nesse momento, ative o sininho, né, marque as notificações e siga aqui acompanhando, porque no episódio 7 eu vou vir com essa solução. E peço a você, tá, deixar o seu like, né, deixar o seu comentário se você curtiu, se você gostou, né, porque isso ajuda o canal a ser divulgado e a crescer. Tá? Um agradecimento a todos, fiquem com Deus e tchau, tchau.